Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o Senhor Deus, juntamente com todos vocês que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Nós vamos abrir a palavra de Deus para darmos início ao nosso culto no Salmo 33, nos versos 18 a 22. Salmo 33, 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, neste momento em que nós estamos iniciando este culto, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos entrar na tua santa presença e de poder apresentar, Senhor Deus, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso culto a Ti. Ó Pai amado, assim como o salmista Davi se expressou, nós te pedimos também nesta noite. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que do alto da Tua glória, do Teu trono celestial, o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 312 do nosso hinário Novo Cântico, Há Trabalho Certo. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar,
Cristo plena provação. Oh, Jesus trabalha, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faze-os entender. Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Oh, Jesus trabalha, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Vamos agora, amados irmãos, fazer uma leitura devocional na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 50, nos versos 15 a 26. Ou seja, todo o restante do capítulo 50 do primeiro livro de Gênesis, capítulo 50, versos 15 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Pai, bendito Deus e Senhor, em cuja presença nos encontramos, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, essa porção tão preciosa da história do Teu servo José. Senhor amado, que nós possamos aplicá-la nos nossos corações, vendo os princípios que o Senhor quer nos ensinar aqui. Ó, como Tu és Deus bom e misericordioso, e como nós veremos daqui a pouco, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nos ajuda a entender, nos ajuda, Senhor Deus, a aceitar, nos ajuda cada dia a crer nesta grande verdade. Pedimos por cada irmão, Senhor, que está cultuando a Ti juntamente conosco, que Tu os visite, que Tu os guarde, que Tu os guarde de todo mal. Pai amado, abençoa, cuide de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual Deus de Israel.
Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e os céus. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e os céus. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Agora, mais uma vez, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para fazermos uma leitura, onde nós estaremos baseando a nossa pastoral nesta ocasião. Vamos abrir para o livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 12, nos versos 41 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo era sustentado por ofertas, por donativos, por pessoas que contribuíam, que auxiliavam financeiramente a obra do Senhor. É impressionante isto, porque o Senhor Jesus Cristo, como Deus, é o dono do ouro e da prata. Ele podia suscitar dinheiro de qualquer lugar, mas a palavra de Deus diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Mas esse não é um assunto. O assunto que nós temos aqui, meus irmãos, é que o ministério do Senhor Jesus Cristo sendo sustentado por pessoas que ofertavam, colocando ali as suas moedas, suas ofertas no gasofilácio, teve uma cena curiosa que nós temos aqui registrado, tanto no livro de Marcos como no livro de Lucas. Então Jesus Cristo estava observando, a palavra de Deus diz que ele estava assentado, observando como o povo lançava ali o dinheiro no gasofilácio. E a palavra de Deus nos diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Olha, meus irmãos, não eram poucos, eram muitos ricos, depositavam grandes quantias. Nós não sabemos, e a palavra de Deus não nos diz de quanto era essa quantia, o quanto equivalia em dinheiro
esses depósitos dos ricos. E a palavra de Deus, então, surpreendentemente, nos diz que veio uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Quanto é que vale um quadrante? A gente não pode fazer uma equivalência para a nossa moeda, o real, porque nós não temos como fazer isto. Mas, para os irmãos terem uma ideia, um denário era um dia de trabalho de um jornaleiro, ou seja, um trabalhador comum. Então, ele passava o dia todo e no final do dia ele recebia um denário. Um quadrante era equivalente a 6 minutos do trabalho do jornaleiro, ou seja, do trabalho daquele que recebia um denário. Para os irmãos terem ideia de como era pouco realmente esta quantia e de como essas 2 moedas eram bastante insignificantes. E o Senhor Jesus Cristo aproveita a ocasião, chama os seus discípulos, não sei se na hora ou depois, certo é que a palavra de Deus diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Meus irmãos, sabemos que quantitativamente os ricos depositaram mais do que a viúva. Eles depositaram grandes quantias, diz a palavra do Senhor. Mas em termos de valor, em termos de valor diante de Deus, o sentido espiritual, é lógico que Jesus Cristo tinha razão. Porque ele vai dizer no verso 44, porque todos ofertaram do que lhes sobrava, ou seja, eles estavam dando grandes quantias, mas aquilo não tinha nenhum peso nas suas finanças, nas suas economias, porque aquilo estava sobrando. E esta viúva, diz o Senhor Jesus Cristo, ela deu tudo quanto ela possuía. Jesus Cristo não está ensinando aqui que nós devemos dar tudo quanto nós possuímos para a igreja, para uma instituição religiosa e ficarmos sem nada. Até porque Jesus Cristo nunca incentivou isto. Esta mulher fez de livre e espontânea vontade, de uma maneira voluntária. A grande lição não é esta, dar tudo que tem. A grande lição é a questão do coração. Quando se oferta com amor, quando se dá com alegria e quando se faz isso, não daquilo que nos sobra, porque Deus não quer sobra. Ele quer as primícias de toda a nossa renda. Então, meus irmãos, o que eu quero falar com isto, a nossa pastoral nesta noite, é dizer o seguinte, que Deus não abençoa a quantidade, Ele abençoa a fidelidade. E aqui está uma viúva, além de viúva, era pobre, ela deu o equivalente a um quadrante, e o Senhor Jesus Cristo disse que ela deu mais do que todos aqueles ricos que ofertavam grandes quantias, porque ela deu tudo o que ela possuía. Meus irmãos, só Deus sabe mensurar a quantidade daquilo que nós ofertamos na casa do Senhor, e só Ele sabe se nós estamos sendo fiéis ou não. Deus sabe se você está sendo fiel. Deus sabe o quanto percentualmente você ganha e o quanto você entrega na casa do Senhor. Então isso é uma coisa entre você e o seu Deus. A grande lição fica aqui, que nós devemos ser pessoas desprendidas dos valores materiais e ofertar na casa do Senhor com alegria, não daquilo que nos sobra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso conosco. Senhor, queremos também agradecer porque o Senhor tem suprido nossa necessidade, tem nos dado tudo o que precisamos, Senhor. Certamente não tem nos dado para esbanjarmos,
para nossos deleites pessoais, nossos prazeres individuais, mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Pai amado, nos ajuda também a sermos fiéis a Ti em todos os aspectos da nossa vida. Certamente, Senhor Deus, isto inclui as nossas finanças, porque tudo vem do Senhor. E o Senhor nunca nos pede nada que o Senhor mesmo não tenha nos dado. Afinal, toda a terra é tua, e a sua plenitude, todos os que nele habitam, diz a tua palavra no Salmo 24. Enfim, ó Pai, nós somos teus. Somos frutos do ato criador do Senhor e adotados na tua família, devemos ser fiéis a ti. O Senhor não necessita dos nossos recursos, porque o Senhor é o Deus, o dono de todas as coisas. Mas o Senhor quer nos abençoar e nos alegrar quando nós ofertamos na tua casa. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual Grande é o Senhor. Irmãos, mesmo que distantes, vamos juntos louvar ao Senhor com alegria e com fervor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agora, meus amados irmãos, nós vamos fazer
leitura da palavra de Deus, nós estaremos baseando a nossa meditação, o nosso estudo, nossa continuação no livro de Romanos. Nós vamos então ler o versículo 28 do capítulo 8, que diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, quando nós chegamos nesta parte tão importante, tão sublime, que é a exposição e a explicação e a aplicação da Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, nos ajuda. Não somente consentirmos com a Tua palavra intelectualmente, mas também nos ajuda, Senhor Deus, a vivenciá-la em nossas vidas. Coloca ela nos nossos corações. Firma ela, Senhor Deus, no nosso intelecto. Que nós possamos vivê-la no nosso dia a dia. Nós te pedimos, ó Deus, iluminação do Teu Espírito, porque sem Ele não podemos nem ao menos entender a Tua palavra, porque a Tua palavra mesmo nos diz que ela só pode ser discernida de maneira espiritual. Por isso, Senhor Deus, sem o Espírito Santo, nós ficaremos apenas na letra do versículo, mas não entenderemos o Espírito que está por trás de toda a escrita. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele falou muito a respeito do sofrimento. E ele diz que tanto a natureza como a nós, que somos seus filhos, nós gememos em nosso íntimo. Nós gememos devido à maldição que foi lançada sobre toda a natureza. Mas, na presente era, nós somos sustentados pela esperança da volta do Senhor, onde Ele vai restaurar todas as coisas. E a nossa esperança, meus irmãos, está firmada no inabalável amor de Deus. E o apóstolo Paulo vai apresentar este amor de Deus de várias formas. Primeiro, ele vai falar de 5 convicções inabaláveis. Depois ele continua com 5 afirmações incontestáveis. E ele vai concluir, a partir dos versos final deste capítulo, com 5 perguntas sem resposta. Isso é uma maneira dele apresentar onde é que está baseada a nossa esperança. Está baseada no amor de Deus. Então, hoje nós vamos ficar com as 5 convicções inabaláveis que se encontram em Romanos, capítulo 28, versículo que nós lemos agora. Certamente esse é um dos versículos, meus irmãos, mais conhecido de toda a Escritura, de todas as pessoas, de todas as idades e de todas as culturas. É muito difícil nós encontrarmos alguém que não conheça, que não saiba até recitar, não saiba até de cor esse versículo. Talvez não saiba a referência, que é Romanos 8, 28, mas isso não é importante também, porque o que é inspirado não são os versículos, os capítulos, mas é o texto. E os irmãos, nota que neste texto Paulo começa com uma afirmação. Ele diz: sabemos que todas as coisas. No verso 22 ele também disse alguma coisa bem interessante, porque sabemos que toda a criação geme. No verso 22 ele fala do nosso sofrimento. Nós sabemos que nós estamos gemendo no nosso íntimo. E no verso 28 ele vai falar do cuidado de Deus para conosco. Nós também sabemos. O que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos ver nesta noite 5 convicções inabaláveis partindo deste versículo. Primeira convicção, que Deus age em nossas vidas. Deus não somente age na nossa salvação,
e depois nos larga para que a gente prossiga com nossas próprias forças até chegarmos ao céu. E nós pensamos assim: Deus nos salva, mas a partir do momento que Ele nos salva, Ele diz assim: então, agora é contigo, dá prosseguimento à tua caminhada. Não é assim. A palavra de Deus diz que Deus age incessantemente, propositadamente, incansavelmente em favor dos seus. Ou seja, Deus não é somente o Deus transcendente que nos criou e até providenciou uma salvação, mas depois nos largou. Às vezes nós não conseguimos ver Deus agindo nos mínimos detalhes da nossa vida. Mínimos detalhes mesmo. Mas o certo é que Deus age, diz o apóstolo Paulo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa primeira convicção do apóstolo Paulo é que Deus age em nossas vidas. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Os mínimos detalhes da nossa vida são dirigidos pelo nosso Deus. Talvez a gente até nem note, não perceba, e até ache que Deus não está interessado nesses pequenos detalhes, mas esta é a grande realidade. Segunda convicção inabalável do apóstolo Paulo é que Deus age para o bem do seu povo. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem. Se Deus é bom, e Ele é, então todas as suas obras são expressões da sua bondade. Ou seja, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Isso nos lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 11. Ele disse: olha, se vocês são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então isso é a grande verdade. Nós, humanos, mesmo que nós amemos nossos filhos, mas nós somos maus. Mas mesmo assim a gente quer sempre o bem, quer sempre o melhor. Então Deus também é assim. Ele é bom e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Vocês, os irmãos, conhecem a ilustração do garotinho que ganhou um presente do seu pai e ele não abriu o presente e ele foi mostrar para os seus colegas que tinha ganhado um presente. E seus amigos perguntaram: o que tem dentro desse presente que está embrulhado, que você não abriu ainda? Ele diz: eu não sei o que é, eu só sei que é bom. E então os seus colegas perguntaram: bom, como é que você sabe que é bom se você não abriu? Ele diz: eu sei que é bom porque o meu pai só me dá o que é bom. Então, meus irmãos, assim também é a convicção do apóstolo Paulo, e assim também deve ser a nossa convicção, é que tudo que Deus faz, Ele está agindo para o nosso bem. Então, é isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem. Terceira convicção inabalável do apóstolo Paulo é que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Veja o que ele diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até mesmo, meus irmãos, as coisas aparentemente ruins. Porque vivemos num mundo caído, num mundo do sofrimento, mas mesmo neste mundo, Deus está agindo para que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem. Deus é aquele que transforma o mal em bem, ou que pode usar até o mal para reverter em nosso favor para o bem. Isso nós vamos ver no final ainda, quando nós chegarmos na aplicação. Nós vamos ver então 3 exemplos da palavra do Senhor. Às vezes nós não compreendemos, entendemos isso, porque a nossa ideia de bem é diferente às vezes da ideia de Deus. Bem para nós é o bem-estar físico, o bem-estar financeiro, o bem-estar
pessoal. Mas o bem para Deus não é necessariamente essas coisas. O bem maior que Deus tem em mente é a nossa santificação. É exatamente o transformar dia após dia a nossa vida à sua imagem, ou melhor, a imagem do seu Filho. Então, como ele diz aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, até mesmo as coisas que ele estava falando anteriormente, como ele diz aqui no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, e o apóstolo Paulo, que escreveu este versículo, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia com propriedade, podia falar com autoridade, que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nos conta lá na carta que escreveu aos Filipenses, quando ele estava preso, os filipenses estavam preocupados com a situação dele, então enviaram emissários para saber como ele estava, e então ele mandou esta carta de volta, que ficou conhecida como a carta aos Filipenses, dizendo, ele diz o seguinte: irmãos, eu quero certificar-vos de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E quais foram as coisas que aconteceram, apóstolo Paulo? Prisões, açoites, perigos, nudez, fome, coisas que nós diríamos que são repugnantes e que, na verdade, não traz nenhum bem. Mas o fato do apóstolo Paulo ter sido preso, estar lá, sendo guardado pela guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano, fez com que ele evangelizasse dentro do palácio do imperador. Ele diz assim, de forma que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias, tomou conhecimento do Evangelho. Então, por isso que o apóstolo Paulo podia dizer com autoridade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que o nosso conceito de bem nem sempre é o conceito de Deus. A quarta convicção inabalável que Paulo tinha em mente é o seguinte, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Preste atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma restrição muito necessária. Paulo não está generalizando, dizendo que todo mundo vai ser beneficiado com os atos de Deus. Que não se preocupem, que no final tudo vai acabar bem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, mas daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles a quem Deus amou primeiro. Diz o apóstolo João, nós o amamos, porque Deus amou primeiro. Qual é o bem, então, que o apóstolo Paulo tem em mente? É a nossa salvação plena, a redenção do nosso corpo. Então, estes que amam a Deus é que são os beneficiários, porque esses são os verdadeiros filhos de Deus e esses são aqueles que me amam. O Senhor Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, só os filhos de Deus amam a Deus, ou pelo menos deveriam amar e amar a Deus, não só de boca, mas de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a nossa força. Então, meus irmãos, nunca aplique este versículo para uma pessoa que não é crente ainda, porque a aplicação vai ser indevida e estará fora das pretensões daquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Em Romanos 5:5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, o ímpio não ama a Deus, pelo contrário, ele odeia a Deus. O ímpio,
ele blasfema contra Deus. A sua vida, os seus atos, as suas palavras demonstram que ele de fato deseja se livrar de Deus e odeia Deus com seus atos, com as suas palavras e com as suas práticas. Então, novamente eu quero dizer para você, não aplique esse versículo para a vida daqueles que não são crentes, porque a palavra de Deus nos diz que somente aqueles que amam a Deus é que todas as coisas cooperam para o seu bem. E a quinta convicção inabalável do apóstolo Paulo é que aqueles que amam a Deus são descritos também como aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como ele diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diz a palavra de Deus. Então, nós fomos chamados de acordo com o propósito do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós nem sempre entendemos e às vezes nem sempre aceitamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas nós não temos que entender e nós não temos muitas vezes que compreender tudo. Nós só temos que crer e confiar. Saber que nosso destino não está nas mãos de um tirano, de um déspota mau, de um rei que não é amor, mas estamos na mão de um Pai Celestial. Então nós temos que compreender isto. E entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, estas são as 5 convicções inabaláveis do apóstolo Paulo. Agora, a grande pergunta é, como é que ele sabe? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que ele sabe? Porque a própria Escritura nos diz, como nós lemos, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, depois que os irmãos de José ficam com medo da vingança de José, porque agora o pai dele, Jacó, tinha morrido, e eles estavam com medo que José finalmente fosse vingar-se deles, porque eles tinham vendido José como escravo, e José, por causa disso, foi vendido, né? Então foi açoitado, foi preso injustamente, acusado de assédio, mofou na cadeia muitos anos, e agora eles estavam com medo. Mas olha o que José disse para seus irmãos, quando seus irmãos foram lá, até com mentiras, dizendo, olha, nosso pai disse que antes de morrer, que tu perdoasses a nós, porque nós te fizemos mal. José diz o seguinte, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então José está dizendo, olha, vocês intentaram o mal, e foi o mal que vocês fizeram. Deus não chamou aquilo de bem, mas Deus o tornou em bem. Então o apóstolo Paulo certamente conhecia toda a história da redenção, conhecia os livros da Bíblia, conhecia a palavra de Deus como ninguém, já que ele era um fariseu estudioso da Escritura. Então, certamente, eles têm em mente este versículo. Por isso, ele pôde dizer com propriedade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo exemplo se encontra lá em Jeremias, capítulo 29, e no versículo 11. Jeremias 29, no versículo 11, diz assim, a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que é que eles tanto desejavam dentro do contexto da escrita de Jeremias? Era exatamente a saída do cativeiro da Babilônia.
Então Deus ia transformar todo aquele mal do cativeiro para o bem deles. E Deus diz: eu tenho um pensamento de paz em relação a vocês. Eu tenho um pensamento de transformar todo este mal em bem. E eu vou novamente levar vocês de volta à terra prometida. E assim Deus fez. Então o cativeiro foi ruim, mas o cativeiro levou o povo de Deus a se voltar para ele, se arrepender. E o povo de Deus, que foi castigado por causa da sua idolatria, da sua rebeldia e desobediência, aprenderam uma lição. Nunca mais eles foram idólatras. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o último exemplo, meus irmãos, é o exemplo do próprio Cristo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, em Atos capítulo 4, nos versos 27. E o verso 28 diz assim a palavra do Senhor: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, meus irmãos, a morte de Jesus foi algo horrendo, foi uma tremenda injustiça, foi um complô que armaram contra ele e o condenaram injustamente. Quem foram? As pessoas daquela cidade, diz os apóstolos, Herodes, Pilatos, com gentios e gente de Israel. Mas aquela tragédia, a morte de Cristo na cruz, que parecia o fim de todas as coisas, a palavra de Deus diz que foi de acordo com o propósito de Deus e no final foi para o nosso bem, porque sem a sua morte não teríamos salvação. É por isso que o apóstolo Paulo diz, com toda convicção, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, eu sei que a gente não entende, porque tem tanta coisa acontecendo aparentemente ruim. Eu sei que nós não compreendemos todos os eventos que envolvem nossa vida, o sofrimento presente, mas no final tudo vai se encaixar e Deus vai mostrar que todas as coisas realmente sempre cooperaram e sempre vão cooperar para o nosso bem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Agora, Senhor Deus, aplica nos nossos corações este ensino. Que não venhamos a nos queixar, murmurar diante dos acontecimentos aparentemente ruins, porque assim como José foi vendido, odiado, foi preso injustamente, acusado, caluniado, esquecido na prisão, mas o Senhor tinha um bom propósito para ele, foi conservar com vida a família da aliança. No final ele pôde entender isso. Ó Pai, assim também é nossas vidas. Quando olhamos para trás, sabemos que todas as coisas sempre cooperaram para o nosso bem. E quando olhamos para frente, nós vamos sempre compreender que qualquer evento, qualquer acontecimento, qualquer coisa que nos aconteça, o Senhor está agindo para o nosso bem, para o propósito daqueles que te amam. Abençoe e aplica a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus, meus irmãos, com o hino número 148, oração noturna. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, 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 se comigo estás
Nesse momento, meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos desejar a todos os irmãos uma boa noite, uma ótima semana, e que a bênção do Senhor acompanhe todos os momentos das suas vidas. E nunca se esqueça de agradecer ao Senhor por saber que todas as coisas sempre vão cooperar para o nosso bem. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós queremos avisar também aos irmãos que a partir do próximo domingo nós vamos estar reabrindo também as portas do nosso culto, nosso templo para o culto, como nós estávamos fazendo já quarta-feira. Vamos fazer também aos domingos. Já está havendo uma maior flexibilização das autoridades. Isso significa que nós vamos chegar lá de qualquer jeito, vamos tomar todas as medidas de prevenção. Então, não vá para lá sem máscara, não vá se você está sentindo algum sintoma gripal, que você já sabe quais são. Vamos ter também o álcool em gel, para que você possa se proteger, distanciamento e o cumprimento também muito restrito. Então, nós vamos estar reabrindo as portas para os nossos cultos presenciais e que Deus do alto do céu nos abençoe. Os irmãos estão sabendo que muitos irmãos estão sendo vacinados, a população do Ceará já está sendo imunizada e pela graça de Deus Ele vai nos proteger e nos ajudar para que a gente possa ir aos poucos retornando aos nossos cultos presenciais. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Amém, irmãos.